Temos falado insistentemente, até porque os casos se repetem aqui no Rua Segura, de situações onde as mulheres são vítimas, onde as crianças acabam por sofrer às mãos de violadores, de adultos agressivos. Hoje convidámos dois homens ligados à ciência forense, um psicólogo e um enfermeiro, para tentarmos perceber o que é que esta ciência, o que é que esta especialidade pode fazer nos casos mais graves de violência doméstica, de abusos, de agressões. Vamos estender aqui a conversa também de forma alargada. Francisco Moita Flores. Os convidados são Mauro Paulino, psicólogo forense, que aliás já aqui esteve várias vezes. Mauro, muito obrigado pela sua presença uma vez mais. E também Albino Gomes, que é enfermeiro forense. Eu começava por si, porque eventualmente as pessoas não saberão o que é a enfermagem forense e o que é que pode fazer, que utilidade é que pode ter na investigação criminal, por exemplo. O enfermeiro forense é um enfermeiro diferenciado, recebe formação na área das ciências forenses, precisamente para abordagem de vítimas de violência, preservação de vestígios e, acima de tudo, identificação, reconhecimento e encaminhamento deste tipo de vítimas. É uma especialidade da área da enfermagem recente, podemos dizer, de 2007 para cá é que se tem vindo a investir nesta área. E dentro daquilo que me questiona, o grande trabalho tem a ver com as vítimas que entram nos serviços de urgência e que são recebidas quase sempre em primeiro plano pelos enfermeiros e também, por outro lado, os enfermeiros que trabalham na emergência pré-hospitalar e que vão aos casos logo in loco onde ocorreu um ato de violência e que iniciam o processo de, em primeiro lugar, a identificação da situação em si, em segundo lugar, a preservação dos vestígios e depois o encaminhamento para o sistema judicial. Este tipo ou esta especialidade da enfermagem estuda-se à parte? Há uma especialização depois de se tirar o curso de enfermagem? Sim. Como é que se evolui para a enfermagem forense? Em primeiro lugar, tem que ser enfermeiro, tem que tirar uma licenciatura, ter pelo menos 3 anos de experiência profissional e depois fazer uma formação específica, que neste momento em Portugal é considerada uma pós-graduação, que aborda todas as temáticas da área forense, mas essencialmente virado para violências domésticas, crimes sexuais e abordagem de vestígios, recolha de vestígios em serviço de urgência e na área do pré-hospitalar. E depois, os hospitais, como é que o vosso trabalho depois é agilizado numa urgência de hospital? Estão identificados? São, enfim, desviados para casos que possam eventualmente analisar com outros olhos? Ou não, ou fazem o serviço normal e depois, se tropeçarem em casos, é que usam os vossos conhecimentos? Sim, pois é uma realidade diferente daquilo que devia ser. O ideal seria o que acontece noutros países, que era haver um profissional só dedicado a tempo inteiro para estas atividades. O que acontece é que é um profissional que está a exercer as suas atividades no serviço de urgência e quando identifica situações de suspeitos, inicia a sua atividade porque tem outro tipo de preparação que os restantes colegas não têm. E por isso acaba por ser uma dualidade. Por um lado presta cuidados e por outro lado faz a sua abordagem forense. Esta ligação depois com a polícia, como é que isto é articulado? Porque os vestígios, as informações que recolhem dos corpos, as pistas, terão que ser depois tratadas e entregues à polícia, presumo eu. Sim. O principal trabalho começa logo aqui por um vestígio que faz muita falta à polícia judiciária, neste caso, que é responsável pela investigação, quando falamos de crimes violentos, que é a roupa. E a roupa é um dos vestígios mais importantes. E começa logo por aí o cuidado de guardar a roupa. Por exemplo, não a guardar em sacos de plástico, sacos de papel, porque o saco de plástico depois não deixa respirar, entre aspas, e pode haver contaminação e destruição da roupa, se ela ainda por cima estiver molhada, e essa roupa depois é guardada. Mas é curioso, nós vemos sempre, vou reportar-me aqui a filmes, porque são as imagens que mais vezes vemos, as pistas a serem colocadas dentro de sacos de plástico. Mas é errado, é isso? Depende do tipo de vestígios, não é?
Quando falamos de roupa... Roupa não pode ser. Roupa não. Mas, por exemplo, um invólucro, uma bala, pode ter um... Também é papel. Eu só me lembro... Eu só trabalhei com papel. Agora estou a ver que estou a falar de filmes, não é? Mas filmes é um bocado diferente, não é? Não é sempre papel. Porque é ficção e acabamos sempre por perceber que na ficção existe sempre depois um lado muito pouco real na maior parte dos real. vezes. Eu penso que depois existe um papel muito importante na identificação. E, por exemplo, quando falamos na questão dos maus tratos e na violência doméstica, muitas vezes aquelas vítimas, quando recorrem aos hospitais, nunca contam verdadeiramente a história. E cabe ao profissional, porque tem algumas lesões suspeitas, a recolher aquela informação e perceber onde é que está a verdade. E muitas vezes essa identificação pode ser muito benéfica para o rumo que a investigação vai levar. E depois os registros que são feitos. Porque muitas vezes depois, no caso de investigações, onde, por exemplo, ocorrem situações de morte violenta, vítimas chegam por falecer no serviço de urgência, a Polícia Judiciária, quando inicia a sua investigação, recorre muitas vezes aos registros que são feitos. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, eles também não sabem o que é que foi feito dentro daquela sala de emergência. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, um indivíduo que foi agredido por um ferimento de arma de fogo, e, por exemplo, fez um traumatismo torácico com presença de ar e sangue no tórax, o vulgo pneumotórax e hemotórax, e foi preciso, por uma situação de salvar-lhe a vida, colocar uma drenagem torácica. Para a investigação criminal, aquele trajeto que foi feito com aquela manobra neste caso de life-saving, pode induzir à investigação como uma possível orifício de entrada de outro projétil. Agora, imaginando que a vítima morre, em sala de autópsia, pode haver alguma dificuldade grande em perceber se estamos a falar de um trajeto, de uma técnica invasiva para reanimação ou de um projétil. E se ficar registado adequadamente que foram feitas estas manobras, foram aplicados estes medicamentos, foram feitas estas técnicas, quando a investigação vai recolher estes dados, consegue ter uma visão completamente diferente. E repare, eu acho que até as próprias equipas de emergência médica que vão a um local onde ocorreu um crime têm um papel extremamente importante na preservação do local, na recolha de informações no local, no próprio registro de como é que o local estava. Tiveram que desviar, por exemplo, estou-me a lembrar de casos porque trabalhei na área da emergência médica e estou-me a lembrar de casos em que as residências eram residências que, como eu costumo dizer, tinham uma única divisão, que fazia de quarto, de cozinha e de sala de estar, e que se tinha que desmontar praticamente a casa toda para ter acesso à vítima. Se não ficar descrito isso, eu acredito que a investigação criminal, quando chegar ao local para investigar, vai ter alguma dificuldade em perceber se aquilo foi feito pelas equipas que lá tiveram ou se foi uma situação pela agressão em si. Porque muitas vezes aquilo que se faz na boa intenção de preservar a vida humana, que é sempre a prioridade, pode alterar completamente um cenário, como também pode alterar as circunstâncias. E penso que isto são aspectos importantíssimos e que os enfermeiros têm um papel aqui importante nessa área de olhar com atenção, ter o índice de suspeita e dar o seu contributo para, de forma adequada nos registros, na preservação que fazem dos vestígios. O Dr. Moita Flores há bocado falava muito bem dos invólucros, das munições. Muitas vezes, se a vítima tem que ser reanimada, por exemplo, no local, não, é frequente, por distração, as equipas que têm que remover o corpo, afastar-se os invólucros do local e até os invólucros podem se perder, não é? E depois cria problemas para a investigação. E, no fundo, as equipas estão a trabalhar em prol daquela vítima e estão a prejudicar a investigação. E é isso que nós tentamos sempre chamar a atenção. Estava aqui a lembrar-me até da questão do próprio corte da roupa da vítima, não é? O corte é essencial. O Dr. Marta está a dizer um aspecto importante, porque as equipas em geral têm quase como rotina, não é? Cortar a roupa de uma vítima e é quase a meio. Vão a meio, pegam na tesoura e cortam. A meio pode, ou então aproveitarem os orifícios que foram por armas de fogo ou armas brancas para cortar a roupa. Estão a destruir a eventual reconstituição que depois
neste caso, no tempo do Dr. Moita Flores e os colegas do Dr. Moita Flores, depois querem fazer a reconstituição e a roupa foi toda destruída com os cortes. A contaminação que existe, porque a roupa foi cortada e foi deixada no local e ficou ali para um canto e até vai para o lixo. Não é? Numa sala de reanimação, por incrível que pareça, a prioridade é tanta de salvar uma vida que muitas vezes os caixotes do lixo têm vestígios importantíssimos. Porque é um atropelamento e tem vidros na roupa que, por exemplo, foram do carro que atropelou e que se calhar são importantes para a reconstituição, mas os vidros são apanhados e são colocados no caixote de lixo. Quem diz isso diz folhas, dizem ervas. É, de facto, a roupa, nestes casos, é decisiva. Porque muitas vezes a roupa, por exemplo, se houver agressão mútua ou golpes de defesa e golpes de ataque, a roupa da vítima pode ter o sangue do agressor, não é? E o exame da roupa é, de facto, um dos elementos mais importantes, nomeadamente os sapatos, são importantíssimos por causa das pegadas, por causa desses vestígios que ficam, às vezes, da roupa do outro agressor, de cabelos do outro agressor, ou, enfim, de elementos, de vestígios de prova que são fundamentais depois para o laboratório de polícia científica examinar e poder estabelecer os nexos de causalidade entre aquilo que é uma vítima e a pessoa que o agrediu, não é? Ou seja, como investigador, tudo aquilo que foi dito aqui faz sentido. Faz, no caso das pessoas estarem vivas, não é? Quer dizer, se estiverem mortas, claro, nada disto faz sentido. Mas no caso de estarem vivas, é claro que a primeira prioridade é salvá-las, não é? E para salvá-las, se for necessário destruir provas, destroem-se provas, mas fazer os possíveis... Mas este cuidado... Mas é possível ambas, não é? Muitas vezes a situação é de tal maneira crítica que as autoridades e os especialistas que entram têm que entrar de uma forma muito evasiva que perturba o local do crime. Estas especialidades permitem que essa perturbação seja feita de uma forma controlada. Não é um enfermeiro qualquer, não é um médico qualquer, não é um bombeiro qualquer, não é? É alguém que tem uma formação prévia na área das ciências forenses que percebe os princípios fundamentais da investigação criminal e funciona naquilo que é uma interdisciplinaridade, digamos assim, de esforços, do sentido, por um lado, de salvar vidas e, por outro lado, de fazer justiça. São as duas preocupações que são aqui complementares, não é? Mas, efetivamente, em casos de vida e morte, não há nunca prioridade à investigação criminal. A primeira prioridade é para salvar a vida e depois se tratará do resto. Foi dito aqui, Mauro, que na fase, por exemplo, de alguém chegar a uma urgência e, bom, com sinais de agressão, de vítima de uma violência grave, é importante também saber ouvir e saber perceber o que é dito e aquilo que não é dito, entre aquilo que é dito, não é? Exatamente, e daí o mérito desta especialidade. A investigação psicológica tem mostrado a existência de vitimização primária e vitimização secundária. O que é isto? A primária é tudo o que resulta daquela agressão, a equimose, a mazela que fica daquela agressão. Mas igualmente importante é esta vitimização secundária, isto é, a frieza do sistema muitas vezes em lidar com a vítima e a insensibilidade de quem está no atendimento. E alguém com esta sensibilidade e com esta formação vai permitir que não aconteça esta vitimização secundária, que depois facilita todo o processo. E depois também a questão que referia de perceber as desculpas que muitas vezes são dadas do escorregar na banheira, do armário que a abrir bateu no olho, e que isto ajuda-nos a perceber que lesões são causadas verdadeiramente por uma agressão e não dissimuladas pela vítima. A psicologia e a enfermagem aqui ligam-se ou são realidades totalmente diferentes que podem ajudar? São complementares, diria. Eu acho que o ideal seria os dois estarem juntos. Porque quando falamos, por exemplo, de abordagem de crianças vítimas de maus-tratos, é importantíssimo esta colaboração direta, porque é complicado estar a subcarregar aquela criança em estar a fazer perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Muitas vezes mal feitas, não é? Sugestionáveis, sugerir quem é o agressor, se mexeu em alguma parte do corpo e que depois acaba por influenciar todo o testemunho. Exatamente.
Por exemplo, o flagelo, que é os maus tratos nas crianças, porque as histórias vêm sempre, nunca vêm lineares a dizer eu bati no meu filho, como é óbvio. A história vem sempre, caiu das escadas abaixo, caiu da bicicleta, é traquinas, estou sempre a avisar para ter cuidado e ele faz-me isto. E depois, quando se avalia as crianças, muitas vezes temos equimoses com cores diferentes, que nos indicam logo que foram agredidas noutras alturas. Diferentes. E muitas vezes aquelas lesões não são compatíveis com a história que é feita. E, por exemplo, para dizer em relação a este trabalho conjunto, preconiza-se falar com pai e mãe em separado e com a criança em separado. E aqui possibilita tal triangulação, não é, de perguntas para ver se aquela história coincide. E está... o psicólogo tem um papel importantíssimo aqui, porque consegue extrair a história que nós pretendemos fazer o confronto com as lesões que aparecem ou que estão ali presentes. Não é? Porque, por exemplo, existem zonas ocultas em que os agressores utilizam para esconder as lesões. Por exemplo, nas mulheres e nas crianças que têm cabelo comprido, debaixo do cabelo é uma zona onde é fácil agredir porque o cabelo tapa. A região das axilas, a região inguinal, a planta dos pés, são tudo sítios que não são visíveis à primeira vez, não é? Quando a pessoa vai ao serviço de urgência e que não se depara com essas zonas e que se não forem exploradas... Mas já teve de assistir alguém com lesões com essas características? Sim, sim. Portanto, agressões infligidas com o objetivo de não serem descobertas. Portanto, exatamente. Há uma agressão premeditada aí. Nomeadamente, por exemplo, com crianças, pontas de cigarros que são apagadas na planta dos pés e que muitas vezes, quando se questiona de onde é que vem aquela lesão, é dito que é da meia ou os sapatos que fizeram aquela ferida. Quer dizer, se a pessoa não for atenta, poderá eventualmente aceitar a história. Claro que uma pessoa que tenha outra percepção não vai encaixar essa história, mas há muitas lesões e como o Dr. Mauro dizia muito bem, a maior parte das mulheres, quando recorrem ao serviço de urgência, até são chamadas de as poliqueixosas. Quer isto dizer, queixam-se de tudo. Porque, no fundo, o que elas também estão a chamar a atenção é para o estado delas. E, muitas vezes, as equipas estão subcarregadas de trabalho e, claro, que vão às prioridades e entendem que há ali uma mulher que se queixa, que tem dor de cabeça, que lhe dói as costas, que lhe dói isto, que lhe dói aquilo e muitas vezes as equipas ficam ali um bocadinho, mas afinal o que é que lhe dói? Mas na realidade o que ela está a chamar a atenção para o que ela quer dizer outra coisa. Exatamente. E depois quando se vai perceber que há algumas lesões que até têm a forma de uma mão, que têm uma marca de dedos, que têm zonas do cabelo que foram arrancadas. E quando se coloca as questões a estas vítimas, elas quase sempre conseguem arranjar uma justificação. Claro que para nós não é válida. O armário, bati contra o armário, escorreguei, e que não são compatíveis, não é? Porque muitas das lesões, aquilo que nós chamamos as lesões moldadas, não é? Que permitem quase perceber que objeto é que foi usado para provocar aquela lesão, não é compatível com o armário, não é? Porque se vê os dedos de uma mão, porque se vê uma marca de um murro que é dado, não é? Os cabelos que são arrancados, quer dizer, e isto são tudo sinais de alerta. E como hoje estamos a falar de crimes públicos, não é? Violência doméstica é um crime público, antigamente tínhamos a questão de que tínhamos que pedir autorização à vítima ou perguntar à vítima se ela queria fazer queixa, não é? E por isso também não havia muita vontade por parte das vítimas de fazer denúncia. Hoje em dia os profissionais de saúde devem, quando identificam estas situações, estamos a falar de crimes públicos, reportá-los, não é? E eu penso que só mesmo profissionais que estejam com formação para estas áreas é que estão sensíveis a alguns sinais, porque passam tão despercebidos que por vezes é preciso estar muito atento. E a investigação com vítimas de violência doméstica mostra, inclusive, que as vítimas recorrem muitas vezes aos serviços de urgência com queixas que não são aquelas que realmente aconteceram. E muitas vezes abortos espontâneos, situações deste género, têm histórias de violência doméstica por trás que, se não houver sensibilidade, acabam por passar despercebidas. Aqui entra
passando agora, aqui falando da psicologia, entra aqui alguém com uma formação ligeiramente diferente, passando dos sinais físicos, o tentar retirar alguma informação é mais o seu campo? Sim, faz parte de haver uma avaliação do estado psicológico, do dano psicológico que decorre daquela violência. A investigação mostra que muitas das vítimas desenvolvem sintomas de stress pós-traumático ou desenvolvem perturbações do humor, mais sentido de perturbação depressiva. E isso é importante avaliar, até para questões de prova. Muitas vezes as vítimas são vítimas de violência psicológica só e apenas, e é necessário avaliar essa sintomatologia e qual a causalidade com as agressões que verbaliza. Porque nós vivemos muito na fantasia que só é violência aquilo que deixa marca, a equimose, a escoriação, e só isso é que é uma violência. Mas não. Tanto é que as vítimas dizem que aquilo que provoca mais dor é muitas vezes a palavra de que são alvo. A perseguição, a tensão. O isolamento social, o facto de não poderem mexer no seu ordenado, ou não poderem sair para trabalhar, ou não poderem contactar com a família, o alvo de serem ciúmes ali patológicos que não as deixam viver uma vida mais descansada, e tudo isso deixa um trauma psicológico muito efetivo. Vou fazer aqui uma relação a um caso onde foi amplamente... Lembrei-me agora, não tinha isto premeditado, mas já agora poderá ajudar aqui a perceber o papel que um enfermeiro forense ou alguém com conhecimentos ou formação forense pode contribuir, e até que ponto é que pode contribuir. O caso da morte dos estudantes na Praia do Meco. Há um sobrevivente que chega ao hospital, que diz que esteve dentro de água e que diz que está em hipotermia, mas depois, isso, quando se chega ao hospital, alguém com formação, um médico, alguém com esta formação, poderia perceber se aquela pessoa em concreto esteve efetivamente muito tempo dentro de água e está em hipotermia, ou se está apenas com muito frio. Isto é possível? Pode haver esta diferença numa situação destas e concluir-se alguma coisa, ou apenas fazer observações num relatório médico? Não, eu digo-lhe mais. Esse caso teve a presença do INEM no local. O que começava logo aí, a equipa que esteve no local tem um papel importantíssimo. Porque faz a observação do local e faz a observação... Mas o que acontece normalmente, e aquilo que os médicos fazem questão, e muito bem, quer dizer, nós estamos aqui apenas a discutir, claro. não estamos a avaliar Claro. Posturas, é que as equipas de socorro prestam ajuda e as equipas de investigação e as policiais têm a função de investigar. Mas o que está a dizer é que ali as equipas médicas poderiam ter ajudado na percepção daquilo que aconteceu efetivamente. Exatamente, até porque o jovem foi transportado para o Hospital Gracia de Horta, numa ambulância, como é óbvio, acompanhado por uma equipa, e a equipa, pela observação que tem do local, pode ficar logo com a primeira visão da história que é recolhida, porque aquela vítima prestou... Uma coisa é quando a vítima está inconsciente e não transmite uma história, que não era o caso. Era uma pessoa que estava consciente e contou uma história como é que se passou. E a observação do local é importantíssima para o enquadramento daquela história. Respondendo à questão que coloca, claro que no hospital é possível perceber se, por exemplo, a vítima diz que teve 30 minutos, 40 minutos, 1 hora dentro de água, consegue-se perceber isso. Porque existem marcas na pele que vão dar essa indicação. Se de facto ele esteve exposto, e a própria hipotermia, a baixa temperatura que o corpo corporal também dá indicação. Que exposição é que ele teve? Não é? E, por exemplo, imagino que a equipa de emergência médica diz, efetivamente, naquela praia estava frio. Vai arrefecer, o que quer dizer que aí já torna difícil eu dizer se ele teve, de facto, meia hora, teve uma hora dentro d'água. Porque ele podia ter estado 15 minutos dentro de água, depois saiu, estava o ambiente muito frio e ele arrefeceu mais e baixou-lhe a temperatura. Agora, há uma questão, por exemplo, a planta dos pés e as mãos deixam marcas que são
que podem nos dar a indicação efetiva de quanto tempo. Vou ter de interrompê-lo, mas antes trouxe-me um livro que publica, aliás, 2, sobre a enfermagem forense, que está agora a ser publicado. É um auxiliar importante para perceber, no fundo, esta especialidade e enquadrá-la naquilo que é hoje e este tema que tivemos aqui a desenvolver. Eu agradeço aos dois terem vindo hoje ao Rua Segura. Francisco, digo-lhe o mesmo, muito obrigado por terem aqui estado. Nós vamos ter de terminar, mas aproveito para dizer que vos vou convidar um dia destes novamente, porque é um tema interessante e que vamos colá-lo à atualidade assim que for possível. Muito obrigado novamente. Obrigado. E assim que nos acompanha atento, digo-lhe que terminamos, mas voltamos amanhã. Uma boa noite, não perca já a seguir Notícias CN.